Beleza. Pode começar? Então, Pode começar. pode começar, Carol. Só antes, vamos aqui agradecer a presença do nosso ilustre convidado, professor Mário Kondo, que está aqui para conduzir alguns aspectos interessantes desse caso, e ele é o responsável por essa plateia recheada que nós estamos tendo hoje. De forma alguma. Eu aqui agradeço. É um convite ímpar do meu mentor, Antônio Eduardo, que eu jamais recusaria. É um prazer. Que beleza. Então, pessoal, muito boa noite. Queria agradecer a presença de todos vocês, queria agradecer também a presença do professor Mário Kondo. Eu sou a Carolina, sou R4 de EPATO aqui da Unifesp. Hoje eu trouxe um caso bem interessante lá do nosso ambulatório. Trata-se de uma paciente... Opa, acho que não está passando aqui, só um momentinho. Trata-se de uma paciente do sexo feminino, ela tem 43 anos, natural do interior de São Paulo, ela é casada, tem um filho e ela trabalha como atendente. Ela compareceu na consulta médica em setembro de 2021, referindo que em abril do mesmo ano, iniciou um quadro de icterícia associada à colia fecal e colúria. Ela relatava também uma perda importante de 10 quilos nos últimos 3 meses do evento. Além disso, ela queixava-se de muito prurido, um prurido intenso em todo o corpo, astenia, disfagia, tosse e também refluxo. E além disso, ela apresentou também, nesse período, 2 episódios de febre não aferida. Na história familiar, ela tinha uma irmã com lúpus, eritematoso sistêmico, tem uma mãe com hipertiroidismo e dislipidemia, e o pai dela faleceu aos 78 anos de câncer gástrico. De antecedentes, ela negava comorbidades conhecidas, tinha um nódulo mamário, mas que já foi descartado malignidade, e ela tinha tido um Covid em maio do mesmo ano. Nos hábitos de vida, ela negava tabagismo, referia um etilismo em pouca quantidade, somente em datas comemorativas, e ela negava o uso de drogas, chás e suplementos. Não usava nenhuma medicação de uso contínuo também. No exame físico, ela estava em bom estado geral, normocorada, ictérica e lúcida orientada em tempo e espaço. As auscultas cardíacas e pulmonares estavam normais, o abdômen era distendido, indolor à palpação, o fígado era não palpável, mas o baço era palpável a 4 centímetros do rebordo costal esquerdo. Ela não tinha edema nem sinal de trombose e tinha presença de telangiectasias em tronco, como estigma de hepatopatia avançada. Ela tinha uma altura de 1,58, pesava 52 quilos, que denotava um IMC de 21, e a circunferência abdominal era 75. Ela tinha um achado interessante também no exame físico, que era a presença de chantelasmas periorbitários. E aí, para resumir, uma paciente do sexo feminino de 43 anos, que em abril de 2021 iniciou um quadro de icterícia, colúria, colia fecal, queixava bastante de astenia, teve uma perda importante ponderal de 10 quilos em 3 meses, queixava-se de prurido intenso, disfagia, tosse, refluxo, tinha 2 picos febris aí que não foram aferidos, tinha uma história familiar de uma irmã com lúpus, e no exame físico tinha essa esplenomegalia. Eu queria saber se alguém gostaria de fazer alguma ou algumas hipóteses até aqui. Então, vamos lá. Renata, o que você achou? Oi, doutora, boa noite. Então, acho que a gente tem uma paciente que tem essa história da icterícia, da colúria e a colia fecal, então a gente tem uma colestase clínica, né, associada a uma perda ponderal, e alguns sintomas constitucionais, como com essa fadiga, picos febris não aferidos, acho que, e essa idade de 43 anos, acho que, assim, não dá para a gente deixar de pensar em CBP, acho que já queimando a largada aí, fala bem a favor. Mas acho que a gente tem muita coisa para investigar, ela tem já no exame físico estigma de doença hepática avançada, então acho que a gente tem que avaliar como que está essa função hepática dela, e avaliar, né, fazer essa parte disso. Não tem como excluir, fazer alguma imagem do abdômen, pedir sorologias, todas essas outras investigações também. Como diagnósticos diferenciais, o que você gostaria de comentar? Sua primeira hipótese é CBP e diagnósticos diferenciais? Pensaria em outras síndromes colestáticas, acho que
difícil a gente pensar tanto em algo obstrutivo como cálculo para ela, apesar da gente ter que sempre lembrar disso, porque ela não tinha parte de dor abdominal, ela era um quadro mais arrastado, que tinha esse quadro consultivo associado. A parte também pensando nessa questão consultiva, alguma neoplasia que tivesse comprimindo ali a via biliar, também pensaria. Acho que seriam os principais diagnósticos diferenciais nesse momento inicial. Muito bem. O Gama está aí? Ele entrou, Eunice? Entrei. Ah, boa noite, Gama. Boa noite. O que você achou dos comentários da Renata? Eu acho que a Renata deu um tiro assim, pegou na CBP, mas acho que a história clínica, antes de tudo, né, não é essa história habitual da colangite biliar primária, né? Abrir um quadro com icterícia, né, com colúria, colia fecal. Eu acho que por se tratar de uma mulher de 43 anos de idade, que chega com este quadro de colestase com expressão clínica, inclusive, é claro que a colangite biliar primária deve ser um diagnóstico diferencial a ser inserido, mas a história natural desta paciente não é o que a gente vê habitualmente, né, numa paciente com CBP. A exceção, caso essa paciente já viesse com uma doença muito avançada e que agora, não é, encontrar-se nesse momento com icterícia, e a gente poderia fazer até uma alusão de que, caso a biópsia hepática viesse a ser realizada, essa paciente tivesse numa fase já de uma CBP topênica e cuja expressão clínica dessa variante da doença seria já abrir com um quadro de icterícia. Mas não é a história habitual. Aqui lembra uma mulher com perda ponderal de 10 quilos, 3 meses de doença, ictérica, com a colia fecal. Eu acho que as doenças colestáticas, obstrutivas, neoplásicas devem estar ali passo a passo nesse diagnóstico diferencial, né? Ela tem um histórico aqui que ela tem uma irmã com lúpus, isso sinaliza talvez um ambiente familiar de autoimunidade. Tem uma outra irmã que foi citada, mas não colocada aqui, com hipotiroidismo, que a gente imagina tratasse de tiroidite de Hashimoto, né? Mas acho que os diagnósticos diferenciais deveriam ser mais ampliados e a CBP ficaria inicialmente ali como, né, uma possibilidade diagnóstica, mas não o primeiro diagnóstico a ser saltado aos olhos já de imediato. Perfeito. Alguém quer fazer algum outro comentário? A Renata parece que queria, então, uns exames aí que ela mencionou. Renata, você quer começar com o quê? Acho que a avaliação de função hepática, avaliação de enzimas colestáticas também, para a gente ver mais ou menos como está isso. E imagem abdominal também. Imagem, perfeito. Então, vamos lá, Carol. Vamos lá. Bom, então, por conta dessas queixas relatadas, a paciente foi internada no Hospital Municipal de Barueri, nessa época de abril de 2021, quando começaram os sintomas, onde foram solicitados exames propedêuticos para a elucidação diagnóstica. Então, a Renata falou que queria começar com transaminases, canaliculares, exame de imagem. Vou passar aqui adiante, então. Bom, esses foram os exames feitos em abril, na internação dela. Então, a gente pode ver que realmente, né, canaliculares estão bem aumentadas, transaminases também. Ela tem um aumento de bilirrubinas, tanto de direta quanto indireta. Tem um INR dentro da normalidade e uma albumina um pouco, né, consumida. No hemograma, a gente tem uma bicitopenia. Nisso, nós temos função renal dentro da normalidade, um colesterol um pouco aumentado, né, chama atenção esse LDL bem aumentado, de 1.191, um HDL baixinho, e triglicerídeos de 384. Algum comentário aqui? Acho que vamos bombardear a pobrezinha da Renata, né? O que você achou, Renata? Então, acho que a gente já esperava essa alteração de canaliculares, bem importante, por conta do quadro clínico. Agora chama um pouco a atenção, né? O INR dela relativamente bom, mas uma albumina mais baixa, e a plaqueta ali no limite inferior.
O que, assim, junto com o achado do exame físico de doença hepática avançada, ajudaria a gente a pensar no diagnóstico de doença hepática avançada. Além disso, essa elevação de colesterol também chama bastante atenção. E aí? Gama? Eu acho que é uma baita colestase, né? Com uma gama GT de 1925, uma fosfatase de 1213, né? Numa paciente, como a Renata falou, né, com uma albumina já um pouquinho abaixo do valor de referência, mas o NR ainda normal, né, e com uma hiperlipemia com um HDL muito baixo, né, muito baixo. Até aqui, né, a gente tem uma síndrome colestática, uma mulher de 43 anos de idade, de início, aparentemente, há 3 meses, com sintomas clínicos, mas não necessariamente a idade cronológica dessa colestase, né, se associa à idade dos sintomas que trouxeram ela para esse atendimento. Mas chama a atenção aqui uma LT de 260, não é? Me parece que está 5 vezes o limite superior do normal, ou seja, não sei se essa LT, daqui a pouco a gente vai ver os outros exames, mas acho que ela está mais do que o esperado aqui. Tem pelo menos aí 4 a 5 vezes o limite superior do normal. Mas vamos seguir e olhar os exames a seguir. E claro que dentro dos diagnósticos diferenciais que foram colocados, né, imagem, autoanticorpos, né, virão na sequência para nos ajudar, né? Vamos ver, Carol? Vamos lá. Então, nessa mesma internação, ela fez alguns exames de imagem, né? Ela fez um ultrassom de abdômen iniciando, dia 30 de abril. Eu só tenho esse achado descritivo curto, porque ela trouxe um relatório de alta, né? Então, eu só tenho esses exames, eu só tenho a informação que tinha nesse relatório. Então, no ultrassom, pelo que está descrito, só tinha uma esplenomegalia leve. Na endoscopia, foi achada esofagite não erosiva distal, pangastrite enantematosa e bulboduodenite erosiva leve. Fez uma tomografia de tórax também, que evidenciou linfonodos mediastinais proeminentes, por vezes caracterizando linfonodomegalias, medindo até 1,2 no maior eixo. Múltiplas opacidades reticulares irregulares acometendo o interstício intra- e interlobular, com predomínio subpleural e associados a bronquiectasias. A possibilidade de pneumopatia intersticial deve ser considerada. Outro exame que ela realizou foi a tomografia de abdômen e pelve. Foi achado linfonodos proeminentes no hilo hepático, cadeia de tronco celíaco, mesentéricos, interaortocaval, alguns caracterizando-se como linfonodomegalias, medindo até 1,8 no maior eixo, cursando em associação com obliteração de linfonodos dos planos adiposos da raiz mesentérica. O fígado tinha contornos irregulares na tomografia, tinha discreto edema periportal, que foi inespecífico ao exame. Tinha uma vesícula biliar tópica, pâncreas de contorno, dimensão e atenuação normais, uma esplenomegalia homogênea, uma formação cística anexial. Bom, pessoal, então a paciente que tinha aumento de transaminases, canaliculares, era plaquetopênica, tinha um aumento de bilirrubina, principalmente às custas de direta, tinha uma dislipidemia mista. Além disso, nos exames, a gente viu uma linfonodomegalia, tanto em tórax e abdômen, esplenomegalia, e esse achado sugestivo de pneumopatia intersticial. Então, tem bastante hipóteses, né, para serem formadas a partir daqui. Vocês gostariam de complementar com mais alguma? A gente não poderia pensar em doença granulomatosa para ela, por conta dessas adenomegalias aí? Uma sarcoidose, amiloidose, com obstrução linfonodal hepática, causando essa síndrome colestática? Acho que o diagnóstico de sarcoidose ele se coloca na lista dos diagnósticos diferenciais, né? Porque se vê assim, ela tem linfonodo mediastinal, ela tem uma doença pulmonar intersticial difusa, ou sugerida como uma possível pneumopatia intersticial, ela tem linfonodo acima e abaixo do diafragma, tem um baço com uma esplenomegalia leve, sem sinais de hipertensão portal, e uma doença hepática colestática, né? Então, é uma doença, parece que com várias vertentes clínicas aí, e isso pode ser uma doença multissistêmica. Sarcoidose é uma doença
multissistêmica e que dificilmente ela deixaria de ser incluída no diagnóstico diferencial de um quadro clínico como este que aqui está presente, né? Eu acho que a amiloidose, eu acho pouco provável que a amiloidose tenha um comportamento clínico mais diverso, em que o rim frequentemente está envolvido quando a doença é primária e é sistêmica, né? Envolvimento também com macroglossia, polineuropatia associada, mas acho que dessas doenças multissistêmicas que a gente coloca na ponta dos dedos, sarcoidose eu acho que entra aqui no diagnóstico diferencial, sim. E linfoma, né? Doença Linfoma, é. Se fosse sarcoidose, vai ser um belo diagnóstico, né? Boa noite, pessoal. Eu tinha pensado em linfoma também. Teve aquele emagrecimento, né? Ele emagreceu Sim, muito no sim, início. Foram Linfoma 30, foram quantos quilos? 10 quilos 10 quilos em 3 meses. Episódios de febre, né? Emagrecimento, megalias. Linfoma é um outro diagnóstico. Do diafragma, esplenomegalia. E tuberculose, hein? Será que poderia entrar também? Acho que tuberculose, com esse conceito da doença miliar, não é? Você teria um padrão, acho que pulmonar diferente, né? Né? Que aí você estaria falando de uma tuberculose já de múltiplos órgãos, com esse conceito aí Na verdade, eu pensei até numa TB linfonodal, e aí com alguma obstrução ali da região biliar, levando essa alteração da bilirrubina, mas pensando mais na adenomegalia, né? Só, isolado. Sim. Mas acho que não, tem razão. Professor Mário Kondo, se essa paciente chega para você lá no seu pujante consultório, até aqui, o que você pensa para ela? Olha, vai andando meio por aí do que já está falado, mas aqui eu fiquei com uma informação lá do começo, que ela teve um Covid, né? Ela teve. Ali na boca do pretenso sintoma. É verdade. Para qualquer doença dessas que vocês estão falando, é muito incomum, no meu conceito, cair de paraquedas tudo de uma vez. É icterícia, prurido, sintomas gerais, é tudo de uma vez. É lógico que se for olhar que agora nós estamos em 23, o negócio aí vai ter que tomar outro rumo. Mas, mesmo olhando lá, né, são muito poucas as doenças colestáticas hepáticas que começam sem um fator desencadeante muito claro, tudo de uma vez. Então, não dá para ela ter prurido, icterícia, assim, e ficar nisso. Né? Então, me chamou a atenção. E aí, é claro, a gente lembra aí, né, dos casos lá do Covid com doença biliar, lá aquelas coisas que a gente viu, né? Então, daí até, eventualmente, a possibilidade, inclusive, de uma pessoa com uma doença biliar, digamos, subclínica, que pudesse ser exacerbada, assim, subitamente, por uma infecção viral. No mais, estamos aí. E aí, essas hipóteses outras aí, neoplasia, tal, que é claro, o ano de 2023 vai jogar tudo por terra, né? Mas, mesmo naquele momento, você não tem essas possibilidades. A outra coisa que chama atenção aqui, em todas as doenças, pelo menos nas duas mais comuns, doenças colestáticas, quando elas passam a ser assim crônicas e com sintomas, e é no jargão atual, né, avançada, a gente tem, junto com a esplenomegalia, uma hepatomegalia do lado esquerdo, coisa que eu senti falta aqui. Né? Parece que ela não tem hepatomegalia, pelo menos no exame clínico que colocaram. O que não é comum, porque essas moças todas acabam vindo com o lobo esquerdo proeminente. Mas no mais, vamos embora, toca aí. Muito bom. Vamos em frente, Carol? Vamos lá.
Bom, aí para complementar, durante a internação ela fez outros exames, ela fez uma colangiorressonância, colono, ecoendoscopia. Na colangio não havia nenhuma evidência de dilatação de ductos biliares intrahepáticos, havia sinais de edema da gordura na região do hilo hepático e ligamento gastrohepático de aspecto inespecífico, podendo estar relacionado a processo inflamatório / infeccioso, na dependência de correlação com dados clínicos e laboratoriais. E, de novo, esse achado de esplenomegalia. Na colono, não tinha nenhum achado fora da normalidade, e a ecoendoscopia exibia sinais sugestivos de pancreatite crônica. Bom, dos laboratoriais que pediram, tinha sorologias, então nas sorologias de hepatite A, de hepatite C, hepatite B, HIV, VDRL, todos negativos. Tinha um toxo IgG positivo, e um FAM positivo, 1/1280, o padrão nuclear pontilhado fino, e também padrão citoplasmático pontilhado reticulado. E após o resultado desses exames, ela foi encaminhada ao serviço de hepatologia lá da escola, para segmento ambulatorial e também um pedido de biópsia. Tá? Ela não saiu do hospital com nenhuma medicação, foi sem nenhuma medicação para casa, depois que ela teve uma melhora clínica. Alguém quer comentar alguma coisa dos exames? Quer falar, Gama? Sim. Olhando agora e pegando a história lá inicial, quando a gente vê aquela paciente com um padrão de colestase, com gama-GT lá em cima, fosfatase estourada, e aquela transaminase ALT de 200 e pouco, quase 5 vezes o limite superior do normal, e aí foi sugerido lá nos diagnósticos diferenciais já inicialmente, a Renata colocou a CBP como diagnóstico possível, né, ou provável. A gente olha para esses padrões de FAM, né, e olhando para a história clínica e laboratorial da paciente, são padrões de FAM que trazem uma informação muito robusta aí em relação à possibilidade de autoimunidade, né? Esse padrão nuclear pontilhado fino, nesse título de 1/1280, ele de forma alguma pode ser, não é, menosprezado, e o padrão citoplasmático pontilhado reticulado, idem, né? Então, é como se a gente tivesse aqui 2 padrões de FAM que inicialmente sinalizariam para a possibilidade, né, de uma hepatite autoimune, e o padrão citoplasmático pontilhado reticulado sinalizando aqui para positividade do AMA e, consequentemente, juntando ali o conceito da colestase, tanto clínica quanto bioquímica, e esse padrão citoplasmático pontilhado reticulado, nós já teríamos aqui 2 critérios para pensar, né, no diagnóstico de CBP. Né? Então, acho que daqui por diante, a gente precisa agora ter, né, mais dados, como autoanticorpos mais específicos, IgG, IgM para essa paciente, né? E daqui a pouco esse quebra-cabeça vai se organizando e provavelmente a gente começa a enveredar pelo conceito da doença autoimune. E aí eu achei interessante o que o doutor Mário colocou, da Covid, né, relatada lá. Eu não lembro quando ela teve a Covid, né, em relação temporalmente ao quadro de desencadeamento da doença dela, mas que ela pudesse ter uma doença, né, crônica, autoimune, pensando assim, agora olhando para esses autoanticorpos, e que a Covid pudesse ter sido o gatilho para descompensar clinicamente essa paciente, né? Então, veio ali, não é, uma infecção viral que funcionou como gatilho para descompensar uma doença crônica que estava ali, não é, subclínica, e ela veio com esse quadro florido ali, daquele modo que foi relatado. Isso é muito, muito relevante. Ô, Gama, você ficou preocupado com esse pâncreas? Você pensa em... Eu comecei a pensar, eu digo, já é muita coisa pensar assim, não é? Um pâncreas com características de pancreatite crônica, numa paciente com uma doença colestática. Mas eu já tinha visto a imagem também da via biliar, né? Então eu desconsiderei essa possibilidade de que pudesse, imagina, a gente colocar agora uma síndrome IgG4 relacionada com um pâncreas cronicamente doente, com uma colangiopatia da IgG4, mas não tinha nada ali na colangiorressonância para nos fazer pensar nisso, né? Isso foi só uma ecoendoscopia. Exatamente, né? uma ecoendoscopia. Né? Então, acho que é muita coisa aí para, né, fazer a gente pensar. Ruim, né? Exato.
Porque na tomo o pâncreas está Normalzinho, né? normal, né? Na colangio-ressonância também. Também, A ecoendoscopia é criativa, né? Sim. Dependendo do piloto, então, entrega o resultado que você quiser. Exatamente. Carolzinha, só uma coisa, lá na frente falou daquelas queixas até de disfagia, queixas de refluxo. Na consulta ela trazia isso, era algo importante assim, para valorizar, porque a gente pensando também, né, nesse nível FAM positivo, a gente pensar, né, em disfagia, refluxo e um acometimento pulmonar, a gente pode pensar também em esclerose sistêmica, que tem uma relação também com CBP. Então, se aquelas queixas dela inicialmente, né, tanto pulmonares quanto esofágicas, a gente poderia tentar enquadrar também essa outra doença, justificando outros acometimentos que ela tem, tirando aí um pouco o foco, vamos dizer assim, da via biliar ali, do fígado mesmo. Perfeito, Carol. Mas então, quando ela chegou no nosso ambulatório, ela já não queixava, não, tá? Nas consultas que pelo menos que eu atendi, essa não era a queixa dela. Parece que foi uma coisa mais do passado. Muito bem. Vamos continuar. Vamos lá. Bom, então ela fez a biópsia, gente, ela fez a biópsia nesse serviço externo, e ela trouxe pra gente a lâmina, e a gente revisou aqui no Hospital São Paulo mesmo. Então esse laudo aqui é do Dr. Caio. Uma biópsia hepática por agulha, com 21 espaços portas, expandido por fibrose, com emissão de septos completos porta a porta e esboço de um nódulo. Nota-se ainda infiltrado inflamatório linfomononuclear, por vezes em arranjo granulomatoso com células gigantes multinucleadas, células epitelioides envolvendo e permeando a estrutura biliar. Há ainda proliferação ductular de padrão marginal, acompanhado de infiltrado inflamatório misto e colatestase. Observa-se ainda infiltrado linfoplasmocitário com agressão de interface. Dos 21 tratos portais amostrados, há 6 ductos interlobulares. No parênquima, a bilirubinostase intracanalicular e intracitoplasmática em hepatócitos, numerosos focos de necrose acompanhados de infiltrado linfomono, dilatação sinusoidal e atividade regenerativa hepatocitária. Não havia siderose. Então, na conclusão, ele colocou uma doença hepatobiliar com intensa atividade de interface, importante componente lobular e enductopenia. E os achados morfológicos descritos favorecem CBP de provável estadio 3, porém a intensa atividade de interface associada à inflamação lobular, devendo-se considerar a possibilidade de hepatite autoimune associada, uma síndrome de sobreposição, sendo fundamental correlação com dados clínicos e laboratoriais. Exatamente. E aí? E aí é o seguinte, ela ainda tem proliferação ductular, com infiltrado misto e colatestase. Ela tem os 3 na biópsia. É um overlapping dos 3. Não entendi o que você quis dizer. Colangite biliar primária, colangite esclerosante primária e hepatite autoimune. Não, colangite biliar primária. E colangite esclerosante primária. Ela tem proliferação ductular, com infiltrado misto e colatestase. Segundo a nossa mentora Valéria, ela não gostava que a gente valorizasse muito essa proliferação ductular como um achado assim mais ou patognomônico ou muito sugestivo. Ela sempre dizia que o fígado reage de uma maneira monótona a uma série de agressões, né? E que a proliferação ductular é uma dessas maneiras de reagir a vários agravos, né? Então, não sei se eu valorizaria isso aqui como um overlapping triplo, mas certamente um overlapping aqui de CBP e autoimune, acho que está bem claro. O infiltrado é linfoplasmocitário, a atividade inflamatória é intensa, e se a gente for buscar aqueles critérios lá, né? A gente não, eu sempre põe as coisas em caixinhas, né? Esse critério é uma das caixinhas, que são os critérios de Chazelier, lá de Paris, para ter uma sobreposição das duas doenças. Ela tem elementos, né? Porque ela tem uma atividade necroinflamatória intensa, ela tem uma LT, acho que chega a 5 vezes, vezes próximo de 5 vezes o limite superior do normal,
ela só não tem músculo liso, mas não precisa ter. E eu acho que IgG, você mostrou para nós, IgG? Eu não vi. Vou mostrar agora, daqui a pouco. Porque também é IgG 2 vezes o normal, né? E os elementos da CBP, que ela tem, que é a colestase e a biópsia típica, né? E um aspecto que é interessante é a dutopenia, né? Ó. Ou seja, de 21 tratos portais, somente 6 tinham ductos interlobulares, né? E aí já é uma CBP com doença avançada, né? Já com esboço de nódulo, tem uma dutopenia e que a expressão clínica dessa dutopenia, bioquimicamente, é aquela colestase clínica, não é? Aquela icterícia marcando a história dessa paciente, né? E aí a gente olha para a idade dessa paciente, ela tem só 43 anos de idade, né? Então, o fator idade aqui também é um marcador de mau prognóstico na história natural dessa doença que ela tem, né? Então, certamente, ela tem doença bem antes dos 43 anos de idade, mas que se expressa clinicamente aos 43, e a histologia é de uma doença avançada, né? Com dutopenia aqui bem marcante. E aí essa atividade de interface, né, que poderia ser leve ou moderada e está dentro do contexto da CBP, cai fora e pensa-se em hepatite autoimune porque ela é intensa, né? Uma atividade de interface intensa aqui é altamente característica de uma sobreposição aqui para hepatite autoimune. Muito interessante. Vamos lá? Vamos lá. Bom, então ela compareceu ao ambulatório de hepatites em setembro de 2021, queixando-se ainda de um prurido intenso, fadiga e queda acentuada de cabelo. Como eu falei, ela não recebeu nenhuma medicação depois da alta hospitalar, lá em abril, então ela ficou esse tempo todo sem medicação e com as mesmas queixas, só com melhora da icterícia. Mas a queixa de prurido, a fadiga, a queda de cabelo, ela continuou tendo. Então ela trouxe para a gente esse laboratório do dia 30 de julho, mostrando ainda alteração de transaminase, canaliculares nas alturas, hiperbilirrubinemia e o INR ainda mantendo normal. E aí a gente solicitou um FAN, IgM, IgG, AMA, antimusculiza, anti-LKM aqui do Hospital São Paulo, e prescrevemos Ursacol na dose de 750 mg dia, dava 14,3 mg quilo dia, e iniciamos tratamento para hepatite autoimune, com prednisona de 50, com desmame gradual semanal, sertralina de 50 mg, por conta dessa questão do prurido, e ivermectina e acinvastatina. Então, o painel autoimune que veio aqui do Hospital São Paulo veio um pouquinho diferente do que a gente já tinha visto, um FAN também 1.280 para 1.280, mas um padrão nuclear pontilhado grosso, e também citoplasmático pontilhado reticulado. Um IgG bastante aumentado, de 2.188, IgM também aumentado, de 416, antimúsculo liso e anti-LKM negativos, e a positividade do AMA, 1 para 320. Então, Gama, seus comentários. Esse padrão de FAN nuclear pontilhado grosso não é o que a gente esperaria, né? Pensando na sobreposição hepatite autoimune e CBP, a gente volta àquele padrão anterior do nuclear pontilhado fino, que é o padrão mais frequentemente associado à hepatite autoimune, quando não é o padrão nuclear homogêneo. Esse nuclear pontilhado grosso, ele permeia muito a história, né, lá do lúpus eritematoso sistêmico, que, claro, aqui não tem nada para que a gente possa pensar, né, nessa possibilidade, até porque quando a gente fala de doença hepática autoimune, né, e lúpus, a associação é extremamente rara e improvável. Então, eu acho que esse padrão, não sei se ele mereceria ser revisado, né? Mas, de qualquer modo, nós temos aqui, sabidamente, né, critérios para o diagnóstico de CBP, um AMA acima de 1 para 40, 1 para 320, com o padrão do FAN que se desenha lá anteriormente, se repete aqui, citoplasmático pontilhado reticulado, que nada mais é do que o espelho aqui desse antimitocôndria, e uma IgM que está aqui caracteristicamente bem elevada, 416, e a gente sabe da importância hoje da IgM na CBP. No passado, ela era utilizada lá na investigação diagnóstica e ficava ali, não precisava ser reavaliada no curso da evolução da doença. Hoje a gente sabe da importância dela como marcador, inclusive, de prognóstico, né?
E uma coisa que me chama a atenção também, olhando o exame anterior dela lá, eu nunca tinha visto uma CBP com 3.000 e pouco de fosfatase alcalina, né? Voltar lá, né, ela tem... Volta só um pouquinho, Carol. Uma fosfatase 3.004, né? Eu acho, passando assim na minha lembrança breve, assim, eu acho que é a primeira CBP que eu vejo com uma fosfatase tão alta quanto essa, né? E é claro que ela não iniciou ainda o SACOL, mas se a gente olhar, né, para a biópsia, que já tem dutopenia, né, será que essa fosfatase tão alta e essa gama-GT tão alta, já foi mais alta do que 848, será que elas podem sinalizar marcadores já bioquímicos de uma doença mais agressiva e que talvez não venha responder, né, adequadamente ao SACOL? É só uma dúvida e um questionamento que eu faço, né? Então, mas fica aqui, eu nunca tinha visto uma fosfatase tão elevada. A senhora já viu uma CBP com uma FA de... Não, com esse nível eu nunca vi. Não, né? Né? E esse nuclear pontilhado grosso, eu fico aqui me perguntando se eles não confundiram com pontos isolados. Isolados, exatamente. Porque numerosos pontos isolados nucleares vai ficar bem parecido. Né? Porque, como a gente fala, né? O FAN é um exame operador dependente, né? Então, a transição ali desse padrão pode gerar um estado de confusão, né? E talvez não seja nuclear pontilhado grosso, e seja nuclear pontos isolados, né, com numerosos pontos, né, mais do que 10 pontos ali vistos na imunofluorescência. Eu acho que valeria a pena, se houvesse, na verdade, dúvida, né, em relação ao diagnóstico, eu acho que valeria a pena rever esse autoanticorpo. Mas eu acho que está tão claro, assim, tem um AMA de 1 para 320, né? Tem uma colestase franca, né, e uma biópsia, né, que é bastante característica. Eu acho que aí esse fã fica ali e corre solto pela... E Mário, você ficou feliz com essa abordagem do prurido? Só com uma sertralina, você faria diferente? Olha, ela tem Orsacol também, né? Saber o que vai acontecer. Você pode começar a tratar assim, tem vários remédios. Começa assim e vai vendo. Vamos ver se ela responde. Não me pareceu, na história, que o prurido fosse, de fato, incapacitante ou muito intenso, ou sei lá, se fosse significante. Parece que ela coça, mas eu não consegui perceber na história quão importante era. Essa é uma forma de começar a abordar, sem problemas. Perfeito. Você estava querendo o Questran, né? É isso? Bom, e ele anda difícil, anda caro, anda sumido, né? A gente tem dificuldade também. Mas está certinho, né? A gente aprendeu, nós outros, os idosos, aprendemos a tratar isso aí com o Questran, né? Hoje em dia não é mais, né? Tempos modernos, as coisas já mudaram. Está cheio de gente que começa aí com Alegra, sertralina, tem uns Fibrato, tem variantes. E simvastatina para esse tipo de hipercolesterolemia? É isso aí, tem que dar? Ou é aquela história de que a hipercolesterolemia da doença colestática não acarreta dano cardiovascular? Alguma opinião sobre isso aí? Pois a gente podia até aproveitar e dar uma passada nesses exames que ela tem todos aí e ver lá o que ela tem de doença arterial, né? Porque ela tem o tórax, a tomografia, tem o abdômen. Dá um rolê lá e vê lá. Tem doença coronária, apesar da idade, essa dislipemia alta como uma das repercussões, né? Claro que está aí, se tiver uma plaquinha, um cálciozinho em qualquer lugar, eu estaria de acordo com algum tratamento. Eu ou o senhor avesso, né, a tratar a hipercolesterolemia, mas acho que sim, trataria. Não sei se escolhe simvastatina, talvez uma outra aí, talvez Ator, talvez Pita. Mas aí depende dessas coisas aí.
Vai achar onde? Sei lá. Perfeito. Ó, Marcos está colocando aqui uma opinião dele, que está achando atípico ser uma hiperlipidemia lipidemia às custas de LDL, porque o que a gente costuma ver na CBP é uma hiperlipidemia às custas de HDL, e que, em geral, não tem relação com doença cardiovascular, né? Isso é fato, né? E então que aqui talvez a gente devesse mesmo tratar. E o que se fala também é avaliar, além disso, né, que o Mário falou, se tem alguma evidência de doença cardiovascular, se tem um risco cardiovascular grande, né, se ela fosse diabética, se ela tivesse outras alterações aí metabólicas, também tratar. E aí o cuidado com o uso da estatina por conta da colestase. Obrigada, Marcos, pela sua colocação. Beleza. Seguimos? Sim. Então, gente, eu coloquei aqui no painel a evolução dela, né, laboratorial, e vou comentar um pouquinho brevemente sobre o que aconteceu. Então, dia 30 de julho é o primeiro exame, esse exame que eu coloquei ali agora, e aí ela compareceu nessa consulta em setembro, e ela fez esse exame do dia 13 de setembro, mais ou menos uma semana depois que ela foi na consulta, ela fez o exame precocemente, tá? Então, ela estava usando, no dia 13, ela estava usando o Ursacol 750 e prednisona de 50, tinha acabado de começar a usar, mas como ela retornou precocemente, a gente já decidiu, por conta de um prurido que ela tinha, o doutor Mário até comentou, o prurido dela era bem ruim mesmo, era a queixa principal dela, ela se coçava no momento todo da consulta. E aí, nessa consulta, decidiu-se aumentar para 1.200 miligramas, ficou 23 miligramas quilo dia. Depois, em novembro, ela retornou, ela estava usando Orsacol 1.200, estava usando prednisona já de 20, por conta do desmame gradual, e a gente viu que ela teve uma resposta bem, assim, parcial nas transaminases, teve uma redução discreta das canaliculares, uma redução também na bilirrubina. E aí, nessa ocasião, a gente iniciou a azatioprina na dose de 50, reduzimos o Ursacol para 750, não entendi muito bem o porquê da redução, não estava descrito na consulta. Foi iniciado colestiramina, 4 gramas 2 vezes ao dia, e aumentamos a sertralina para 100 miligramas. Depois, em março de 2022, ela retornou, usando 750 de Ursacol, ASA 50, prednisona ainda de 20, teve essa resposta laboratorial, que foi, né, quase nada novamente, e aí nessa ocasião, ainda queixando bastante de prurido, nessa ocasião a gente iniciou o bezafibrato, 400 miligramas, aumentamos novamente o Ursacol para 1.200, aumentamos a ASA para 100 miligramas e reduzimos a sertralina para 50, porque ela queixava de muita sonolência por conta da sertralina. Em seguida, ela retornou em junho, usando Ursacol 1.200, ASA 100, prednisona de 20, com essa resposta laboratorial. O IgG até reduziu, né, em relação ao exame lá de 2021, IgM também, e aí nessa ocasião a gente reduziu o Ursacol para 900 miligramas, ficou na dose de 16,9 miligramas quilo dia, e aumentamos a colestiramina para 16 gramas dia, por conta ainda da vigência do prurido. Em setembro, ela retornou novamente, usando Ursacol 900, ASA 100, prednisona 20, com esse padrão laboratorial, eu optou por aumentar a ASA para 150. Depois, em outubro, ela retornou também com esse padrão laboratorial e, assim, com muito prurido, queixava bastante de prurido, foi a ocasião que a gente decidiu encaminhar ela para o transplante por conta desse prurido. Chegando no transplante, ela fez uso de rifampicina, 300 miligramas dia, fez uso por somente 2 semanas, porque ela evoluiu com muita náusea, muito vômito. Em seguida, prescrevemos naltrexona, 50 miligramas dia. Ela percebeu uma melhora discreta, mas ela queixou de muita sonolência com o uso da medicação. Ao mesmo tempo, a gente encaminhou para avaliação clínica com psiquiatra e também com dermato, e listamos para transplante hepático com situação especial para prurido intratável em 25 de julho. Hoje ela está com mel de sódio de 8, tem o mel de corrigido de 20, por conta da situação especial, e ela está usando essas medicações que eu coloquei aí, o Ursacol de 900, na dose de 15,9 miligrama quilo dia, prednisona de 20, ASA de 150, colestiramina ela está conseguindo pegar, está tomando 4 vezes ao dia, a Simva está de 40, bezafibrato de 400, e a sertralina de 50 miligramas que ela toma à noite, por conta dessa sonolência, e manteve o uso do naltrexona 50 miligramas dia.
Vou passar a palavra agora para o doutor Mário, acho que ele vai querer fazer algumas considerações em relação a esse caso. Acho que não tem muita coisa, né? Está meio straight. O que a gente faz aqui, até para conceder a situação especial, já tem alguns anos, é olhar essa parte subjetiva do prurido, né? Quanto que coça muito, né? E aí ninguém sabe dizer isso aí. Então, isso aí acabou virando essa avaliação é de um score de prurido aí, que ficou para a mão do dermatologista, para ver lá se sim ou se não, a avaliação do psiquiatra, para ver se é muito doida ou pouco doida, e por isso que o prurido fica maior, uma fotografia. A gente costumava pedir do tronco, frente e verso, ou de outras áreas que o prurido fosse relatado, para conseguir ver se tem lá lesão de escarificação, coisas que remetam ao visual de um prurido crônico e intenso. E aí, se tiver essas coisas, todo mundo sabe que não tem muito jeito, né? Só transplantando. Então, vai. Talvez a única observação aqui é que tem aqueles casos, né? Não são muito comuns, mas tem aqueles onde o ursacol é um indutor de prurido, né? Então, eventualmente, se você considerar que ela vai transplantar, tratar CBP ou não, doesn't matter, né? Então, eventualmente, sei lá, fazer um trial aí, dar uma tirada no ursacol e ver o que dá, né? Ver se a mulher melhora, pelo menos até chegar a vez dela, né? Que ela vai ter aí mais 6 meses pela frente. E se ficar coçando mesmo coçado, é o jogo duro, viu? Os pacientes que eu já vi assim, eles são... Assim, a vida acaba, né? E não tem, às vezes, remédio que trate, né? Então, além de CBP, tem uma outra doença que faz bastante isso, é o tal do PFIC, né? Coça até não poder mais, né? E aí a galera fica do avesso. É jogo duro. Mas está tudo certinho, assim, nada de muito diferente. E diz que a hora que acorda do transplante também é uma bênção, né? Porque o prurido some, né? Então, não tinha lá o velho Moa falando lá do Silvano Raio, né? Que era isso aí, né? O Moa sempre contava isso pra gente, né? E é verdade mesmo, né? Puta, já zero coceira, zero. E aqui, além do prurido aí intratável, ela, de fato, não responde, né? A doença dela é totalmente não responsiva a todo esse arsenal aí que a gente propôs para ela, né? Vai acontecer, né? À medida que vai ficando ductopênica, não tem mais como não ter prurido. Tá? Então, ele vai ficando assim. Às vezes a gente vê isso aí nas poucas crianças também com atresia, que duram um pouco mais antes de transplantar, que é também, mesmo, os moleques ficam enlouquecidos. Né? Mas quando não tem ducto, não tem como tratar a coceira. Né? É que ela fica naquilo lá, naquela amostra era 6 de 21, não se sabe na amostra do vizinho ali se era um pouco mais. Então, claro, tem que tentar, e depois, eventualmente, é uma das pessoas que responde, né? Porque essa vai transplantar exclusivamente por prurido. Ela não tem nenhuma outra indicação, né? Uma coisa que é interessante é exatamente isso, né? Essa variante da CBP ductopênica no jovem e a agressividade do prurido, né? Muitos trabalhos relacionam fazem essa correlação de um prurido, às vezes, né, de difícil tratamento refratário, nessa variante CBP ductopênica da jovem, né? E essa mulher, ela tem CBP, certamente, há alguns anos, né? Antes dos 43 anos de idade. Então, ela é uma paciente que tem ali como preditores de mau prognóstico a faixa etária, né? O outro
é a presença de dutopenia no espécime de biópsia, né? E essa correlação com prurido de difícil manejo é uma realidade na prática clínica, né? E uma coisa, Carol, que eu não entendi é por que ela fez 23 miligramas por quilo de peso dia de Usacol, né? Né, uma dose que não é a dose da CBP, e que pode até fazer mal para, né, para a CBP, né? Era uma dose pensada para a CEP, né? Ela Sim. chegou a 23, né? Também não entendi, doutor. Teve algumas mexidas ali nas doses que não foi muito bem descrito do porquê, mas isso de fato aconteceu. E essa lembrança do mar é importante, né? Porque às vezes, para alguns pacientes, é indutor de prurido, Sim, né? sim. Vide essas outras drogas para tratar CBP, ácido reticólico e tal, muitas vezes o evento adverso é o prurido. Então, aumentar a dose, além de não ser recomendado, podia até estar piorando o prurido dela, né? Mas por que você falou que ela vai aguardar uns 6 meses? Qual que é a ideia aqui do... É por causa do MELD, ela está com 20 agora, Ah, que ela entrou em situação especial, né? Pediu em julho, ela acabou de entrar em situação especial a 20, esse MELD. Aí, tá. E a 3 cada... meses vira 24, em São Paulo não transplanta, mas nem a pau. E Tá. aí, daqui a mais 3, ela vira 29, quando então passa a ter chance de transplantar. 3 e 3, tá. Então, 6 meses para ela chegar no 29. Isso. Ela só vai chegar em janeiro, né? E, doutor Mário, em transplantando essa paciente, no pós-transplante, vocês fazem rotineiramente, voltam a prescrever o Sacol para essa paciente? Não. Não, né? Embora exista a recidiva de CBP, Sim. A recidiva bate em 15% ao máximo. Não é uma coisa comum, embora exista. Mas a autoimune dela deveria ser tratada no pós. Sim. Sim, a hepatite autoimune, sim, mas o Sacol como uma medida preventiva, não, né? Tá. Não. Perfeito. E agora vamos sair um pouco desse assunto e fazer aqui algumas fofocas, alguns comentários. 2 coisas. Primeiro, se vocês aí da área de transplante já perceberam alguma mudança em relação à doação de órgãos, esse tipo de coisa, depois do ocorrido aí com o Astro. E o que vocês acham desta questão de conhecer o doador entrevistado, doador falando na TV, parente, né, do doador? Como é que a gente deve encarar essa situação? Bom, eu não tô sabendo muito aí como é que andou a doação, mas nós tivemos aí a faca dos 2 gumes, né? Porque a primeira coisa foi a reação do ele passou na frente, né? Foi muito rápido, ele tem dinheiro, isso aí derruba a doação. Mas aí depois vem lá a carinha feliz dele, agradecendo, lágrimas nos olhos, etc., que faz, em geral, aumentar a doação. Eu não sei direito como é que ficou. Mas como é que era? Você identificar o... O doador. Puta, na minha opinião, esse é o fim da picada. O fim da picada. O tempo todo que eu tive no SNT, eu fiz por diversas vezes o chato, falando toda vez que a gente devia proteger a identidade do doador. O doador não é para ser conhecido. E, de verdade, na lei, não é. Só que, do jeito que as coisas são feitas hoje, a ficha de doação com os dados médicos, que incluem a identificação do sujeito, vai para a pasta do receptor. Então, no prontuário do receptor, tem uma folhinha lá que é o doador dele. Então, tem lá que sódio ele tinha, qual foi a causa mortis, blá, 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 e tem lá nome, endereço, CEP, etc. Então,
a tentação da equipe, das pessoas que estão em volta, eu vejo sempre imensa para dar aquela palhinha de, foi um menino de 20 anos. Não, agora o senhor está com fígado de 20 anos, viu? Vai durar bastante esse daí. E assim vai indo, e aí, à medida que os pacientes ou os familiares vão aumentando a pressão das perguntas, as respostas vão surgindo, né? E até o ponto de, eventualmente, descobrir quem é. É claro que não sai na TV, etc. e tal, a maioria. E esse é particularmente péssimo, né? Porque daí os caras vão lá meter um microfone na boca do pai, da mãe, do irmão. Eu classifico como hediondo. Com certeza. E, olha, eu não estou tomando a palavra do doutor Eduardo. Ele me pediu para eu conduzir aqui, porque ele está meio adoentadinho. Mas eu queria saber se ele quer fazer algum comentário a respeito de tudo que falamos. A Carol está na área também para dar uma opinião, né? Tarsila. Tarsila. Eu só vou perguntar, aquelas coisas que a gente viu lá, os gânglios, o quadro intersticial pulmonar, a gente se perdeu no tempo? Porque a hipótese da Carol B aí foi boa também. Se perdeu no tempo, doutor. Ela, na verdade, ela repetiu a endoscopia recentemente, e essa endoscopia mostrou três cordões varicosos. De novidade do caso, assim, é esse. Tá? Ela já está evoluindo com hipertensão portal. Mas do restante, não foi para frente, doutor. Carol, cadê você? Estou aqui. Algum comentário? Depois do chefe tem pouco a comentar, né? Mas... Não, ele deixa. Deixa, fala aí. Mas acho que só comentar a fofoca, que eu acho que é importante, tem muita gente ouvindo, e acho que isso faz diferença. Foi muito complicado aí, foi uma semana tensa aí de todo mundo do transplante, porque a repercussão inicialmente foi muito ruim, todo mundo sabe que quem trabalha com transplante, que não existe nenhuma possibilidade disso ter acontecido, não houve privilégio nem nada. Isso é bom deixar gravado aí, que isso aconteceu, tem toda a dinâmica do transplante de coração, que é bem diferente do fígado. A repercussão foi ruim, inicialmente, não é à toa que todo mundo vinculado ao transplante acabou se mobilizando para transmitir as notícias corretas. Existe aí, a gente está no setembro verde, que é um setembro que a gente acaba comemorando e estimulando doação, e de uma certa forma esse assunto virou um mote aí para trazer as informações corretas que não foram divulgadas, né? E acabou perdendo aí um momento de conquista de mais uma vida para um problema sério. Então, acho que só deixar isso bem reforçado. E sobre o doador, teve também uma movimentação da BTO pesada aí, de que isso também não poderia acontecer, ainda mais do jeito que foi, porque é um momento de muita entrega da família, né, quando faz a doação e chega, né, não precisa ficar exposta o tempo todo falando sobre esse assunto, totalmente desnecessário e absurdo, né, o jeito como foi levado. Isso aí. Gente, mais algum... Lilian, dados oficiais da BTO, peraí, deixa eu abrir aqui. Vocês estão vendo aí? Dados oficiais da BTO, 27% dos transplantes cardíacos no Brasil acontecem antes de um mês de espera. E que são realidades muito diferentes, né, Carol? Conforme você está numa fila de rim, que você pode ficar trocentos anos pela questão de
histocompatibilidade e de uma fila de transplante de coração ou de fígado, enfim, cada uma tem as suas particularidades e o pessoal mistura tudo e acha que fila de transplante é tudo a mesma coisa, né? E do coração ainda tem prioridade, né? É diferente, né? Outro dinâmica. O fígado, ainda você consegue colocar ele um pouco antes, ou alguma coisa assim. Agora, o coração, não dá para ficar na ECMO muito tempo. Ou transplanta logo, ou já era, né? É simples, né? Para quem é médico. Eu compreender, pensar 1 minuto e ver que rim dá para ficar 2 anos na fila, e coração, se passar de 1 mês, arruça o negócio, né? É que teve muita gente do transplante de coração que tem os não priorizados, né? Que é o pessoal que não está em droga vasoativa, que não está com a dobuta de pendurada, que não está dialisando. Essa galera fica um tempo maior, né? Pode esperar aí 1 ano na fila, 1 ano e meio, em média. Mas são os pacientes que têm indicação, que têm as miocardiopatias lá XYZ, mas que estão lá, estão andando ainda, estão respirando, tá se segurando. Mas tem gente que não tem, né? E aí esses priorizados são rápidos. É uma dinâmica diferente, né? Isso que o Mário falou, assim. A gente está acostumado de fila como um negócio que demora. Mas tem coisa que não dá para demorar e não demora. No Brasil não demora. E aí, gente, mais alguma coisa? Vou perguntar uma coisa para o Mário. Vou botar o meu na reta, que eu sei que eu vou tomar, mas vamos embora. MK, como o transplante aí é CBP autoimune, você mudaria alguma estratégia de imunossupressão pós-transplante? Não, é o que eu tinha falado antes, lá é autoimune. Estratégia de imunossupressão autoimune. Vai ficar com PrEP. E o que você acha do povo que usa azatioprina ao invés de tacrolimus por conta da autoimune no pós-transplante? Ou é falta de dinheiro ou é falta de juízo. Não faz sentido. A gente, na verdade, podia usar azatioprina para todo mundo. Podia fazer transplante usando azatioprina, como foi na década de 60 até a década de 80. Só que apareceram drogas melhores, foram o micofenolato. E aí, assim, de verdade, a gente aqui também é o país dos ricos, né? Então, a gente usa esse micofenolato sódico, que é o mais caro, quando o mundo inteiro usa o mofetila, que é o mais barato, e a ação é exatamente igual. Mas a asa ficou para trás, né? Então, aqui nem um pouco de rim usa mais. Tem um povo que opta pela asa ao invés do micofenolato na autoimune e a ciclosporina, né? Ao invés da asa, ao invés do FK por conta da CBP. São os estudos pequenininhos que mostram alguma coisa, mas que não podem falar a verdade. Tem gente que ainda sai usando aí. Esse seu comentário aí, Maria, é legal, porque outro dia estava esse questionamento lá no ambulatório, não é transplante, mas é imunossupressão, tá? Para tratar a hepatite autoimune, se era a mesma coisa o micofenolato mofetil ou o sódico, né? E esse seu comentário é interessante, porque a gente também não tinha muita certeza disso, mas achamos que podia ser intercambiável e é mais barato, você falou, né? O mofetil. Sim. Na verdade, eu não diria que eles deveriam ser intercambiáveis para a mesma pessoa. Porque quem responde com um, eventualmente não responde com o outro. E tem vários casos disso aí. O cara não está indo bem com a coisa, você já tentou todos os vidrinhos que estão na prateleira, nada funciona, de repente você troca o tal do 6 por meia dúzia e funciona. Então, assim, talvez ele não seja intercambiável intra-indivíduo, mas na questão do planejamento de tratamento, né, sim.
eles agem da mesma maneira. Eles estão no mesmo ponto da via. Então, tomar um, tomar outro, tanto faz. E tem essa, né? O mundo usa mofetil. Legal. Outro dia teve uma coitada lá que foi com a receita e não deram, e falaram que só tinha mofetil, mas que não iam dar para ela, que ela tinha que voltar para a gente fazer novo processo. Aquela história toda. Uhum. E foi nesse caso que a gente ficou com essa questão aí da eficácia, né? Mas o Estado está dando micofenolato para autoimune? Só com processo administrativo. Ah, tá. Então, a gente estava fazendo... É que está gravando aqui, eu não vou falar o que deve se fazer. O quê? Está gravando, né? Então eu não posso falar. Sei. Mas tem ali a sala da Tereza. Tem. A sala da Tereza tem uns armários. A sala da Tereza está lotada. Tem uns armários. Não sei, eu não sei o que acontece lá. Eu não faço ideia. Porque daí não precisa de processo administrativo, e não precisa de não ter. É isso aí. Só quero fazer uma pergunta para o MK, que eu li, acho que não, umas 2 semanas, que vai ser os lugares que decidem quem transplanta ou não transplanta, vai começar a usar o mel de 3.0, que teria uma fração diferente para creatina em mulher e entraria a albumina. Já está usando aqui no Brasil? Tem previsão para isso? Não, você sabe que toda vez que faz um critério assim de qualquer coisa, né, que dá meio certo, porque ele meio que funciona bem, tipo Milão, essas coisas, levanta metade da galera e quer descer o sarrafo, né? Porque, é claro, nada é perfeito, né? Então, sempre tem uma aresta. O MELD foi feito para predizer a mortalidade em 3 meses de um portador de cirrose hepática. É isso. Então, essa mulher aqui, por exemplo, esse slide que está na tela, seria impróprio, considerando que ela não é cirrótica, aquela biópsia. Não se aplica o MELD. Né? Mas aí todo mundo vai esticando a corda e começar a ver se o MELD funciona para um monte de coisa. E ele funciona mais ou menos para um monte de coisa. Só que daí sempre vem alguém que quer, não, eu tenho uma fórmula que é melhor. Então não é Milão, tem que ser São Francisco, porque o meu é mais bacana do que o seu. E aí começa essa horda de coisas. O que é certo e o que deveria ser feito é mais ou menos o que os franceses fizeram há alguns anos atrás já. E os ingleses foram atrás também. É ver, assim, a ideia está criada. Então dá para fazer uma fórmula logarítmica que vai predizer a sua colocação na fila. Agora, aquele grupo feito no United States, na época que eu estava na Mayo Clinic, 30 anos atrás, será que ainda está vigente no dia de hoje? Então, olha no teu lugar. Vai lá e faz a regressão e a conta da tua fila, neste tempo atual, e vê que conta que chega. Vai ser fácil fazer isso. O próprio autor, o Kim, ele refez a conta, acho que 2002, sei lá quando aí, uns anos depois, de tanto cacete que ele tomava por aí, e ele chegou a uma conclusão um pouquinho diferente, porque os fatores de peso eram um pouco diferentes, e aí depois ele acabou colocando o sódio, que estava todo mundo lá atrás, porque tem que ter o sódio, que é o sódio. O sódio muda muito pouco a colocação da fila. Tem até uma publicação dele mesmo, que conta quantos pacientes passariam a ser bem privilegiados na fila quando você usa o mel de sódio e quantos pacientes serão prejudicados quando você usa o mel de sódio. E o número em 3.000 e catsanculo, não sei quanto lá de pacientes,
era assim, 40 para lá e 40 para cá. Então, 40 foram mal colocados, a melhor. E 40 foram mal colocados, a pior. Pelo mel de puro e não pelo mel de sódio. Mas aí pegou, todo mundo usa, quer ficar pelo sódio. E aí vai fazendo. O que os franceses e os ingleses fizeram foi fazer um mel de local. O cara catou a fila dele lá, rodou o programa com essas variáveis, as mesmas variáveis que o Kim usou, né, no primeiro, não só as 3, do começo da pesquisa. E aí chegam lá à conclusão de o que é que serve para eles. E aí a gente fica atrás meio dessas coisas, sabe? E a gente já podia ter feito aqui há muito tempo, porque nós temos 2, 3 mil pacientes aí já transplantados nesses últimos anos, mas todos que tiveram na fila e morreram. E daria para fazer tranquilamente. A Carol andou atrás disso aí com o cônjuge Daniel, para ir lá e fuçar nessa lista. Daria para fazer. Então, assim, eu sou contra olhar o que um cara fez por aí e achou bacana e tentar puxar para cá. Entendeu? Eu estou a favor de fazer o nosso. Sem inventar a roda. Né? Só recalcular, recalibrar para nós. E aí, Carol, você e o Daniel acharam alguma coisa, desistiram ou o quê? Então, estamos em busca, mas essa daí acabou, essa pesquisa foi cortada na central. Não dava para a gente pegar, não dava para a gente pegar todos os dados, porque alguns dados não estão na central. Esse é o maior problema. A gente tem uma parte dos dados públicos, a outra parte depende dos centros. E aí, quando começa este buraco, aí trava. Né? Que aí a gente precisa do centro para fornecer todos os dados, principalmente do pós, né? Que é um negócio meio tá vivo, tá morto, e mesmo assim quem tá vivo não tá bem vivo, quem tá morto não foi morto na hora certa, então a gente acaba não conseguindo extrair aí as variáveis. Esse a Carol foi puxar aí o outro conceito que é melhor ainda, mas que não se usa ainda no mundo, que eu tenho a notícia, que é o conceito da utilidade. Então, você vê para qual receptor, qual doador vai fazer o melhor uso por mais tempo. Que esse seria o ultimate da coisa. Então, você olha e vê cada pessoa, como é que ela vai reagir com este doador que se apresenta hoje em particular. Quanto tempo ela vai viver, quantas complicações vai ter, etc, etc, etc. Tem um americano que fez isso há uns anos atrás, Bob Merrill, e depois, sei lá, acho que o cara sumiu, acho que sequestraram o cara, sei lá. O cara disappear. Nunca mais ouvi falar do sujeito. Mas ele estava nessa linha aí, sabe, de não olhar a urgência do receptor, que é o que o mundo inteiro faz, o mais grave primeiro, e olhar, na verdade, o benefício do transplante. Quem é que vai fazer melhor uso daquele doador em particular? Que é esse que a Carol também foi atrás, né? E tem aquela informação do órgão que não foi, né? Que esse aí que é o mais difícil ainda, é aquele que podia ter ido, mas não foi, e não foi por quê, e o que aconteceu com quem não recebeu. Isso daí, essa informação é mais complicada ainda e útil também, né? Infelizmente a gente não consegue. Muito bem. Gente, mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Professor Edu? Professor Gama? Só queria agradecer a presença do nosso amigo Mário, que abrilhantou nossa reunião com os seus comentários. E a Carol, obrigado. Eu preparo sempre caprichado de apresentação dos casos. Muito bom. Obrigada, Mário.
Obrigada. Obrigado, doutor Mário. Ambas as Ana, Tarsila, todo mundo aí. Um beijo. Muito bom. Boa noite. Muito bom. Tchau, gente. Obrigada. Poxa, Boa noite. Parabéns, Carolzinha. Obrigada, doutora.